Quero convidar vocês, vamos abrir a nossa Bíblia para a gente ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos pregando um livro da Bíblia. Quem lembra o livro da Bíblia que nós estamos pregando? 1 Samuel. A Ágata, como ela não é nem um pouco ansiosa, eu chego aqui, ela já pergunta qual é a passagem e quantos tópicos vai ter a minha pregação. Olha, qualquer dia ela pega o meu caderninho aqui. Está quase lá, né? Amém, Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia então em 1 Samuel, capítulo de número 2, dos versículos 22 ao 26. O tema da nossa pregação nessa noite é: ouse disciplinar. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Pois eu vou dizer para você, a palavra de Deus diz que você tem que disciplinar o teu filho. Se o teu filho é menor, vive debaixo da sua casa, tem que ser disciplinado pelo pai e pela mãe. É o que a palavra de Deus ensina. E nós vamos ver aqui nesse texto de hoje à noite, uma família que fracassou por falta de disciplina. Amém? Tem pais e mães que se sentem muitas vezes inseguros. Puxa vida, será que eu estou pegando pesado? Será que hoje a sociedade diz que você não pode nem encostar a mão no filho, né? A sociedade está criando pais bananas. Mas para nós a Bíblia continua sendo a palavra imortal de Deus. E a Bíblia ensina a gente a corrigir o filho, ensinar o filho o caminho que deve andar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Eli já estava muito idoso, mas sabia o que os seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém pecar contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém pecar contra o Senhor, quem poderá interceder? Entendeu? Se uma pessoa peca contra outra, você ainda pode interceder, clamar a Deus. Mas se você pecar contra Deus, quem poderá interceder por você? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Amém, igreja? Ouse disciplinar, é a palavra dessa noite. Irmãos, Eli era um homem sincero, o profeta Eli, ele era um homem sincero, o sacerdote Eli, perdão, ele era um homem sincero, ele era um homem dedicado, ele era um homem bem intencionado, um servo de Deus bem intencionado, e ele era até mesmo um homem piedoso. Ele era um homem temente a Deus, só que ele não exercia a autoridade que Deus tinha dado para ele sobre os seus filhos. Ele não exercia a autoridade de governar os seus filhos, a sua casa. Ele governava o templo, e 2 dos seus filhos também eram sacerdotes, né? Hófni e Finéias, mas ele não teve pulso forte para corrigir os seus filhos. Seus filhos, o texto diz aqui que eles saíam se prostituíam com as mulheres na porta do templo, que eles metiam a mão mesmo na oferta. O pai ouvia as coisas que os filhos faziam, terríveis,
mas ele ia lá, batia um papo, mas não tomava atitude realmente de corrigir os seus filhos. E isso custou, porque era um mau exemplo, né? Uma liderança fraca. Isso custou a vida de Eli, isso custou a vida dos seus filhos. Nós vamos ver mais para frente no livro que eles vão acabar morrendo. Deus colocou a mão dele, pesou a mão dele sobre a família de Eli, e eles acabaram todos mortos. E aquela família que tinha o potencial, de cumprir os propósitos de Deus, não cumpriu por causa de um líder que fracassou em exercer autoridade sobre os seus filhos. Foi trágico o final. O texto, quando a arca do Senhor foi tomada, nós vamos ver no capítulo seguinte, Israel perde a guerra e chega uma notícia, através de alguém que vem correndo, chega a notícia dizendo: Eli, e se cumpre a palavra que Deus deu para Samuel, ainda pequeno, se cumpre a palavra de Deus que disse assim: olha, a arca do Senhor foi tomada e os seus 2 filhos morreram. O Eli já era velho, cego, ele caiu para trás. Ele era muito obeso, caiu, quebrou o pescoço. E a sua nora que estava grávida, foi um dia desgraçado, uma desgraça atrás da outra. E a sua sogra, a sua nora, quando soube da notícia, começou a ter dores de parto antecipadamente. E ali ela foi se esvaindo e perdeu o filho. E a frase que foi falada sobre Israel, que eu vou pregar daqui a alguns domingos: Icabode, foi-se a glória de Deus de Israel. Então muitas casas, muitos lares hoje estão sofrendo porque os líderes espirituais sobre a casa, que é o pai e a mãe, minha esposa já falou aqui sobre o sacerdócio, sobre os pais como autoridade sobre os filhos, acabam não exercendo autoridade. E quando eu leio um texto desse, irmãos, eu leio com muito temor e tremor, porque nós somos pais. E aí eu fico pensando, onde foi que Eli errou? Onde foi que Eli fracassou? E eu queria olhar com vocês aonde foi que Eli fracassou, que Deus não quer que você fracasse, que Deus não quer que você erre. Se você não é pai, um dia você poderá ser pai ou mãe. Deus não quer que você fracasse na educação dos seus filhos. Não existem pais perfeitos, amém? Todos nós que somos pais, às vezes agimos com excesso, às vezes, mas a partir de hoje você vai ouvir a palavra de Deus, e você vai carregar isso que vai ser transmitido. E eu louvo a Deus porque nós temos a pregação aqui sendo gravada. Então você pode depois assistir, você pode compartilhar com pais novos, filhos, para que eles não venham a cometer os mesmos erros que muitas vezes os nossos pais cometeram conosco, né? Nem todos nós tivemos a oportunidade de ter pais piedosos, pais homens e mulheres de Deus, mas Deus quer te ajudar para que na sua geração, com os seus filhos, você seja um exemplo. Você pega o exemplo de Eli para fazer tudo o contrário, né? Pega o exemplo dele. Então vamos ver onde foi que Eli errou e que muitos pais da nossa geração erram. Em primeiro lugar, Eli falhou na sua paternidade, no seu papel como pai, porque ele estava demasiadamente preocupado com a sua vida profissional, ao ponto de negligenciar as necessidades da sua família. Eu vou repetir aqui: ele falhou porque ele estava demasiadamente preocupado com os seus afazeres, com a sua vida profissional. E aí, com isso, ele deixou de atender às necessidades espirituais dos seus filhos.
Os filhos de Eli precisavam da presença do pai. Os filhos de Eli precisavam que o seu pai estivesse ali com eles, disciplinando, corrigindo, conversando, presente ali na vida deles. Mas o Eli estava mais preocupado, né, com o quê? Com o ministério dele. Quantos pais não caem nesse erro, né? Eles querem dar tanto para os seus filhos. Eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. Quando eu era pequeno era uma pindaíba, era uma miséria, não tinha nada. Mas meu filho não vai passar o que eu passei. Eu vou dar tudo de bom para ele, eu vou dar o que eu não tive. E às vezes acaba dando tanto que até estraga a criança. E esse é um problema. Acaba mimando demais o filho. E aí cresce um filho mimado. Não, meu filho não vai passar vontade de nada. O filho, dá um chorinho já dá. Eu quero você já dá. Nunca ensina o filho, às vezes, a valorizar as coisas. Como diz a minha esposa, está merecendo. Às vezes nem espera, vai lá e já dá para o filho. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu fui na casa de uma família. Irmão, sem brincadeira, eu fui na casa do quarto do menino. Eu nunca, não é meu tempo de infância, era um carrinho ou outro. Eu nunca vi uma criança ter tanto brinquedo que nem aquele menino. Gente, vocês não têm ideia. Uma parede do quarto do menino era só gavetinha, uma atrás da outra assim, ó. Era uma parede, assim, a parede que eu tenho de livro. O menino tinha assim estantes só de brinquedo. Tudo quanto é brinquedo de controle remoto. Você imagina, lá nos Estados Unidos, o menino tinha não sei o quê, e o menino gritando que queria mais não sei o quê. O menino mimado. Brinquedo que nenhum de nós viu, talvez nunca vai ver, nossos filhos nunca vão ter. Sei que vai ter filho brinquedo. Tinha mais brinquedo que espaço para dormir naquele quarto. E dava mais. Entende? Agora tem uma coisa. Às vezes os pais querem dar tanto para os filhos, né? Quer que eles tenham tanto, mas acabam de dando mais importante. Sabe qual que é? Se dando. Porque às vezes pode ser uma família pobrezinha, né? Simples. E você dá mas pode ser um carrinho de plástico. Mas se você ali brincar com seu filho, aquilo tem mais valor do que você pode dar um autorama para ele. Mas você vai brincar com ele. Então a gente tem que entender isso. A sociedade capitalista, né, ensina a dar coisas. E às vezes a gente não dá o mais importante, que é dar o tempo, que é dar atenção, que é dar presença, que é brincar junto, que é estar junto. Então lembre-se disso. Toda vez que você for comprar um brinquedo para o seu filho, ou que você for dar, dê também do seu tempo. Dê de si para ele, para ela. É o que a palavra de Deus nos ensina. Às vezes nós queremos ganhar o mundo para Jesus, mas perdemos às vezes os nossos filhos, porque a gente está tão ocupado tentando ganhar o mundo, que esquece de ganhar os filhos para Jesus. Se eu pudesse voltar atrás, na minha vida lá atrás, você pode ter certeza que eu teria dado muito mais tempo para meus filhos do que eu dei. Eu me sinto culpado de não ter dado mais tempo, de talvez ter passado mais tempo, ter brincado mais, ter ficado mais. Até que no sítio a gente brincava, subia na árvore, uma cachorrada brincando, era divertido, foi uma fase boa. Dentro das minhas limitações eu tentei fazer algumas coisas. Mas é muito importante. Às vezes a gente quer dar, o que eu falei, você quer dar uma coisa, às vezes tudo que o filho quer é a sua presença. É estar junto. Eu fico feliz quando eu vejo um casalzinho novo, vai ter filho aí, né? Os dois aqui da frente. Faça isso. Invista tempo mesmo com os seus filhos.
passe tempo mesmo, que não vai ser à toa. É uma plantação, é uma semeadura que vocês vão estar fazendo na vida deles. Porque às vezes, eu digo até na igreja, às vezes a gente quer ganhar o filho dos outros, quer ganhar os filhos dos irmãos da igreja e perde o nosso dentro de casa. Porque às vezes a gente está tão preocupado em querer ganhar o filho pródigo, que às vezes o filho pródigo está dentro da nossa casa. A gente acha que o filho pródigo é o que está fora da igreja, mas às vezes o filho pródigo ele está dentro da sua casa, vivendo dentro do seu telhado. É o irmão do filho pródigo, né? O pai está olhando o filho que está lá fora, mas às vezes o que está dentro é o que está perdido. E pastor, eu vou falar porque eu sou um. Muitos pastores sofrem desse problema, porque às vezes os próprios pastores colocam sobre os filhos uma expectativa como se os filhos dos pastores fossem pequenos pastorzinhos, não é assim? Como se eles fossem minis ungidos. Então não pode correr na igreja, não pode brincar, não pode aprontar, não. Isso tem que ser o exemplo. É criança, pô. É criança. E às vezes chama atenção, não é porque realmente ama ou está preocupado, é porque não quer que as pessoas tenham uma opinião ruim sobre a sua família. É muito ruim isso, quando a gente está mais preocupado com a opinião dos outros. Não, o que as pessoas vão pensar da minha família, que eu sou a minha família do pastor. Não, a família do pastor, a filha do pastor engravidou. Às vezes a gente está mais preocupado com a nossa reputação do que de fato com as pessoas envolvidas. Não é assim? Então a gente precisa tomar cuidado para não cair nessa armadilha de estar mais preocupado do que realmente aquilo que... Por isso que eu gosto daquela história da filha do Billy Graham, porque quando ela se divorciou ela ficou arrasada, porque ela ficou pensando: e agora? Meu pai é famoso, meu pai é um homem conhecido no mundo inteiro, o que vão dizer? A filha do reverendo Billy Graham se divorciou, o que meu pai vai falar para mim? O que vão dizer dele? E ela voltou para casa. Na hora que ela estava no portão, ele estava lá. Na hora que ela apareceu no portão, ele levantou na varanda. E ela foi chegando humilhada, envergonhada, porque era um homem que, vamos dizer assim, viveu uma vida íntegra, exemplar, que nunca deu mau testemunho, né? Tantos líderes caíram, tantos escândalos. O Billy Graham sempre uma referência, mas era a filha dele que estava entrando por aquela porta. E quando a filha dele entrou, ela falou isso no velório dele. Eu morei 1 quilômetro da livraria onde o Billy Graham foi velado. Eu fui a pé da igreja, da minha igreja, dava para ir a pé até o library lá do Billy Graham, a livraria, a biblioteca. E a filha dele foi chegando perto de casa. Na hora que ela chegou perto do pai dela, o Billy Graham disse: filha, seja bem-vindo de volta ao lar. Ela falou: naquele dia eu entendi o que é o amor incondicional de Deus. Que o amor de Deus assim é um amor incondicional. É um amor que estende a mão. É um amor que é gracioso, que mostra a face da compaixão e da misericórdia. Então o sucesso teu, sucesso de cada um aqui precisa começar em casa. É dentro da nossa casa. Porque nós não podemos ganhar o filho dos outros e perder os nossos. Amém? Então Eli foi um homem que estava mais preocupado com os seus afazeres. Ele deveria ter parado tudo e falou: não, eu preciso colocar minha casa em ordem. E quando você tem uma pessoa sábia do teu lado, fica até mais fácil para você te ajudar a administrar a família, né? Você está ali, são dois, às vezes um vê, o outro não vê. Isso acontece muito em casa. Às vezes eu estou desatento, minha mulher vem, fala comigo, me mostra, às vezes eu dou um toque nela: olha, isso aqui não pode passar batido. E a gente, então tem dois que estão, é mais fácil para poder, né, às vezes administrar os filhos. Então esse foi o primeiro erro, de
Eli. Estou tão voltado para ganhar dinheiro, estou tão preocupado, principalmente às vezes as pessoas querem dar certo na vida. Todo mundo quer dar certo, todo mundo quer ser bem sucedido, todo mundo quer ralar, quer correr, quer conquistar as coisas, principalmente quando você é jovem. É a hora que você precisa correr atrás, que você precisa planejar o seu futuro, trabalhar, não é, as suas conquistas, crescer no seu cargo, na sua empresa. Mas nunca deixa isso fazer com que você deixe de olhar para dentro da sua casa. Você lembra do filme Advogado do Diabo? Jovem advogado promissor, casado com a sua esposinha ali. Ele foi trabalhar em Nova York, numa grande empresa. Começou a crescer, e também começaram a crescer as tentações. E o diabo, uma hora que ele falou: por que você fez isso? Eu quero voltar à vida que eu tinha. Porque ele morava no interior, lá nos Estados Unidos, no interiorzinho, com a mulherzinha dele, a companheira do lado. Foi quando ele começou a crescer. Sabe que o diabo, ele é acusador, virou para ele e falou assim: não foi eu que te obriguei. Quando ele viu que a mulher dele já estava enlouquecendo, que a mulher dele já estava mentalmente afetada, o diabo virou para ele assim: eu não te forcei a nada, eu só coloquei o prato, você quem quis, foi a tua vaidade, foi o desejo, a cobiça do teu coração, foi o teu coração que queria mais, você que não se conformou. Eu preparei o palco, mas quem entrou em cena foi você. Irmãos, todos os dias o diabo coloca um prato, monta uma mesa farta para nós, e são os nossos apetites, são as nossas vontades que muitas vezes nos levam ao pecado, que faz a gente negligenciar. Por isso que a Bíblia diz: sobre todas as coisas guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele é que procede as fontes da vida. Estão entendendo a mensagem de Deus aqui? Eu só estou no primeiro tópico ainda. Não compensa, essa frase do mundo é verdadeira, que nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. Quantas famílias destruídas, quantos casamentos acabados, quantas pessoas bem-sucedidas, mas que muitas vezes não tem um lar para voltar, não tem uma casa para voltar. Filhos destruídos, cada um buscando um interesse, cada um nas drogas, outro aqui, um na prostituição, cada um num mundo diferente, longe de Deus. Não faltou dinheiro, mas faltou presença, faltou amor, faltou aconchego, faltou abraço, faltou carinho, faltou isso. Seu Eli. Segunda lição que a gente aprende aqui de Eli: Eli fracassou na sua paternidade, porque ele não colocou limites para os seus filhos. Qual que era a reputação dos filhos de Eli? Que eles estavam saindo com as mulheres, eles eram sacerdotes, que os filhos estavam metendo a mão, eles tinham um garfo de 3 dentes assim, estavam pegando o melhor da casa do Senhor, estavam subornando, estavam pressionando as pessoas. Pecado comendo solto na vida dos filhos de Eli, mas ele não faz nada de concreto para mudar isso. Ai, meus filhos, ouvi dizer que vocês estão fazendo isso.
não façam isso. Não tomou nenhuma atitude para mudar isso. Ele não repreendeu os seus filhos. Tem hora que você fala, mas tem hora que você tem que agir. Tem hora que você fala, mas tem hora que você tem que tomar atitude. Lá em casa era assim, a Agatha ficava meses sem celular, não era assim? Toda semana, né? Que aprontava, mas foi bom. Hoje ela é uma menina de caráter, né? Sim. Às vezes, até hoje, a gente também coloca disciplinas para a Duda, porque fez 17 anos, mas enquanto estiver ali morando, vai ser disciplinada, não é assim? Não gosta, nenhum filho gosta. Eu não gostava quando meu pai chamava minha atenção. Eu fui embora de casa esperto, fui embora rapidinho de casa cedo. Mas você entende que precisa dizer não? O não precisa estar na boca dos pais, assim como na boca do pastor também. Eu, na minha vida como pastor, nesses 20 e poucos anos, eu tive que dizer não muitas vezes na igreja. Ah, pastor, a gente não, agora não é o momento, a gente não vai fazer assim. Não, espera. Entende? Então, o não é importante se você quer criar filhos maduros. Se você quer criar filhos delinquentes, diga sim sempre para eles. Tem um escritor que ele ele fez aquela revista Lar Cristão, Jaime Camp. Uma vez eu li um artigo dele dizendo os 12 mandamentos para você transformar o seu filho num delinquente. 12 mandamentos, um deles é nunca diga não aos seus filhos. Já viu pai tonto, mãe tonta que só fala assim pro filho? Ai, meu filhinho, não pode. Às vezes a gente vê na internet uns filhinhos pequenininhos dando tapa na cara da mãe. Minha mulher fica virada no giraia, fica doida. É revoltante. Coloca aquela criança de disciplina, corta, então você vai ficar sem comer o doce, você vai ficar sem isso. Você não quer bater? Não precisa bater no seu filho, mas coloca limites. E o Eli aqui, ele falhou nisso. Ele não colocou limites para os seus filhos. Davi foi um grande homem de Deus. Hoje a gente está falando sobre homens de Deus ali na Bíblia, né? Davi foi para o céu, mas ele foi um péssimo pai. O filho dele teve relações sexuais com a filha, abusou a menina lá, não casou com ela, criou um ódio no coração do Absalão. Aí foi embora. Aí passou um tempo, Davi, nós vamos chegar nessa história que está em Reis, mas nós vamos pregar Samuel. Mas Davi errou, porque ele foi um pai omisso, um pai ou uma mãe omissa. Não tenha medo de colocar limites para os seus filhos. Eles precisam para o bem deles. A Bíblia diz que a tolice está no coração da criança. É o pai e a mãe que precisa colocar limites para os filhos. Vou chorar, já viu a criança chorando? Bate o pé, o pai vai lá e entrega. O filho vai, bate o pé, vai lá e dá. Não sabe falar não. É o reizinho, pequenininho que manda no pai. O pai e a mãe são dois tontos dentro de uma casa. Uma criança, como que pode um pirralho desse tamanho faz o pai e a mãe de gato e sapato? Porque não sabe falar não, o filho não sabe colocar limites. Eli errou nesse ponto, porque ele não colocou limites para os seus filhos. A Bíblia diz que a vara vai salvar a vida do filho do erro. Essa vara eu entendo de duas maneiras. Eu entendo vara literalmente, varinha de marmelo, sabe o que eu estou falando, meu irmão?
Sua mãe dava uma varadinha, não? Você pegou a geração. Mesmo em casa era tudo unido e já apanhava uma vez só, né? A minha mãe fala que tinha um chicote na parede. Meu avô nunca usou, mas o chicote eu lembrei que estava ali, ó. Ela olhava para o chicote para melhor obedecer do que sacrificar. Era um símbolo, né? Eu entendo quando a Bíblia fala da vara, da correção, são duas varas. A primeira é a varinha mesmo de marmelo. Ó, como eu apanhei, doce, doce como mel. E se você é crente, ó, essa aqui é outra vara que você tem que dar para os seus filhos, ó. Palavra do Senhor. Tem que corrigir, tem que ensinar, tem que mostrar a palavra de Deus. Exerça a tua autoridade. Por isso que eu odeio com todas as minhas forças esses partidos de esquerda que é contra a família, que é contra a autoridade, que tira a autoridade dos pais, que quer terceirizar a autoridade do governo, que quer tirar de você aquilo que Deus deu para você. Você é a autoridade na sua casa, amém? Você é a autoridade sobre isso, não é o Estado que é autoridade sobre a tua família, não, é você. Eu estou feliz que agora vai começar a homeschooling no Brasil. É uma opção. Se você não quer que teus filhos estudem em escola pública, você tem a opção de ensiná-los em casa. Eu acho isso incrível, você poder ensinar os teus filhos, porque não é educar os seus filhos, não é dever do Estado. Educar os seus filhos é dever e responsabilidade dos pais. Amém? Terceira falha de Eli, sabe qual foi? Ele não supervisionava os deveres e serviços sacerdotais dos seus filhos. Terceiro fracasso de Eli, ele não supervisionava os deveres e o serviço sacerdotal dos seus filhos. Ele era o sacerdote maior. Ele tinha que ver se os seus filhos estavam fazendo a obra do Senhor da maneira certa. E se ele tivesse com os olhos abertos, ele teria visto: pode fazer isso não. Ou fora da palavra de Deus. Não é assim que faz a obra de Deus, não. Ele tinha que ser autoridade espiritual sobre o serviço dos seus filhos. Mas o que ele fazia? Ele só ouvia falar da fama, da má fama que os seus filhos tinham, e dizia: é verdade que vocês estão agindo dessa maneira? Todo mole, em vez de ser duro com os filhos. Ele não acompanhava o trabalho que os seus filhos estavam fazendo. E quer saber de uma coisa? Ele deveria ter afastado os filhos dele da obra. Ele deveria ter falado: não, vocês não têm condições de ser sacerdotes. Vai para o banco. Vocês são infiéis. O que foi que aconteceu com os filhos de Arão? De Arão, né? Quando eles trouxeram fogo estranho na presença de Deus, morreram. Não é isso que aconteceu com os filhos de Arão? Os filhos de Coré trouxeram fogo estranho e morreram. A terra abriu e engoliu eles. Ele tinha exemplo para dizer: não é de qualquer jeito que a obra de Deus é feita, não. Vocês estão fazendo a obra de Deus, vocês têm que ser exemplo. Vocês lembram o texto que eu abri o culto? Falando de 2 pesos e 2 medidas? Que balança enganosa é abominação ao Senhor? Para o filho dos outros ele era exigente, mas para os filhos dele passava um pano, deixava passar batido.
E essa é, se você pegar lá no Velho Testamento, Deus vai falar que uma das exigências que Deus faz para o líder é que ele não pode tomar partido. E não pode tratar a família dele de um jeito e os outros lá fora não. Eu vi muitos pastores ao longo da minha vida. Os filhos dos membros, ele era duro, cobrava, mas os filhos dele muitas vezes estavam sabendo, hein? Não é que ele não sabia, uma coisa o pastor não sabia. Mas os filhos na noitada, nas baladas, e disciplinando o filho dos outros, mas os dele não. Né? Exigindo, a Bíblia diz que o líder não pode tomar partido. Eu fui pastor da minha família toda, nunca dei moleza para ninguém não. Tivesse que disciplinar os da família também. Quando eu comecei o ministério, eu era pastor dos meus pais, dos meus irmãos, sobrinhos, de todo mundo. Muito, pelo contrário, às vezes eram os que eu pegava mais no pé. Eu dizia, vocês têm que ser exemplo 2 vezes. Né? Que vocês estão associados à igreja e vocês estão associados à minha pessoa também. Porque nós estamos tratando de reino de Deus. Por isso eu tenho muito cuidado quando eu digo assim, a igreja é meus filhos é que vão continuar a minha igreja, não necessariamente. Primeira coisa, a igreja é de Deus, não é minha. Igreja não é continuação de império, não é nepotismo. Precisa ter chamado. Pastor, lá em São Paulo você colocou o seu sobrinho para assumir a tua igreja, mas ele tinha chamado, ele tem chamado. Tanto é que ele continuou como pastor, não é porque ele era meu sobrinho. Entende? Tem que se mostrar fiel, não é uma coisa que você passa de pai para filho. Porque a igreja não é, eu não sou dono da igreja, a igreja é de Cristo. Amém? A igreja é de Deus para Deus. Deus pode levantar os filhos do pastor, como Deus pode levantar outras pessoas. Então, a gente tem que estar atento que a obra é de Deus. Às vezes eu cheguei a ver isso ao longo da vida também. O camarada passa a igreja para o filho não tem chamado nenhum. Destrói a igreja, porque não é um chamado, mas é o que? Está com medo da igreja ir para outros, ou a igreja. Gente, a igreja é de Deus, ela não é minha, eu não sou dono da igreja. Eu respondo legalmente pela igreja, mas ela é de Deus. Dá a impressão que é um business da família. Se Deus quiser levantar o filho de um pastor, ele pode fazer isso. Se ele for fiel, se mostrar. Às vezes filho de pastor são os piores, não tem nada com o ministério, nem Bíblia lê, nem ora, não tem, nem todo filho de pastor é pastorzinho. Amém? Ou às vezes os pais impõem isso sobre o filho, não, porque você vai ter que continuar. Não. O primeiro erro, quando meu filho nasceu, Brian, ele nasceu pequenininho, eu fui apresentar ele para o meu pastor, que eu admirava. Eu falei, ó pastor Jeremias, ó o pastorzinho aqui, esse é o reverendo Brian. Ele chamou minha atenção e falou, nunca fale isso. Por alguns motivos. Ele era muito direto. Você pode frustrar o teu filho e você pode se frustrar. Porque ser pastor não pode ser uma projeção tua sobre o teu filho. Porque tem pais que se projetam nos seus filhos. Tem pais que idealizam os seus filhos. Eu li uma vez um livro de um cara bem sucedido. Ele disse que ele queria ser uma outra coisa, mas o pai queria que ele fosse médico. Ele não queria, não, mas você vai envergonhar a família. E aqui, era uma projeção psicológica sobre o filho. Aí o filho se formou em medicina, sabe o que ele fez? Estava num dia lá para receber o certificado. O pessoal joga
como chama? Cartola, né? Joga aquele... Não, joga o chapéu, né? Quando se forma. Sabe o que ele fez? Ele ganhou o canudo, pegou o canudo, deu na mão do pai dele e falou: tá aqui, ó. É isso que você queria, tá aqui, o teu sonho está realizado. Tá feliz? Ele falou: agora eu vou viver o meu sonho. Porque eu nunca quis essa porcaria. Ficou 7 anos numa faculdade sem querer. Então, são pais que projetam sobre os filhos as suas expectativas. E o pastor chamou minha atenção dizendo: o teu filho vai ser, não é o que você quer que ele seja, ele precisa ser o que Deus tem para a vida dele. Foi uma cacetada, né? Mas foi bom isso, porque você não frustra o filho e nem você se frustra, porque a pior coisa é você ter uma projeção que o seu filho não quer ser o que você gostaria. Eu gostaria que meus filhos todos ficassem lendo a Bíblia 24 horas igual eu, mas não é o chamado de Deus para a vida de todos. É Deus quem decide, amém? É Deus quem decide. E o Eli falhou porque ele não supervisionou o trabalho do seu filho. E a gente termina essa mensagem falando sobre crítica. Críticas. No 2:23 diz que chegava aos ouvidos dele a má fama dos seus filhos. Vamos ler o 23 e o 24. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam, porque continuam a agir assim. Pare com isso, meus filhos. Não são bons comentários que escuto entre o povo do Senhor. E aqui, até que o Eli aqui, ele ouviu um pouco o que as pessoas falavam, né? Mas eu estava pensando sobre isso, que muitas vezes nós não gostamos de ouvir críticas. E nós precisamos estar abertos a críticas. Há muitos líderes que ficam ressentidos quando são criticados. Teve um escritor que ele disse assim: tem 2 tipos de pessoas que você tem que ouvir crítica. Você precisa aprender a ouvir críticas dos seus melhores amigos, porque eles te conhecem como ninguém, né? A minha mulher me conhece como ninguém, eu a conheço como ninguém. Então os seus melhores amigos que te conhecem despido, como diz, né? Não conhece a sua nudez, conhece você no seu íntimo. Esse é o primeiro grupo de pessoas que você tem que ouvir, as pessoas que mais te conhecem, que te amam. E os seus piores inimigos. Ouça os seus piores inimigos também. Sabe por quê? Porque os seus piores inimigos também têm algo para falar e você tem alguma coisa para aprender.